O fogo prevalece na maior planície alagada do mundo. A flora exuberante, a fauna diversificada e a rica cultura do Pantanal estão reféns, impotentes diante das chamas que não cessam. Animais sofrem, rios secam, pessoas lutam e, em meio a uma onda de desinformação, persiste o colapso ambiental que já levou 20% das terras pantaneiras. Nesse episódio do Fora da Caixa, vamos discutir os incêndios que seguem destruindo o Pantanal brasileiro. Eu sou Maria Luísa, diretora da JPress. Eu sou o João. Eu sou o Bruno, nós somos repórteres da JPress e esse é mais um Fora da Caixa. Vale lembrar que, por conta do coronavírus e do isolamento social, nós não estamos gravando esse episódio juntos. Então, os áudios podem ter alguma diferença, já que não estamos no estúdio. Então, vamos começar. Mesma poça que a gente viu a lontra, aqui ó, o fogo ainda ardendo, mais uma sucuri morta aqui. Olha só que judiação. O homem não tem limite. A crueldade é bastante, a desinformação é bastante. Aqui queimou uma ponte inteirinha, ó. Esses áudios que você escutou no início são de vídeos gravados por Sandro Sebastião Gomes da Silva, em Barão de Melgaço, no Mato Grosso. Mas Bruno, antes de explicarmos essa difícil situação que o Pantanal vive hoje, vamos situar para nossos ouvintes o que é o Pantanal e qual a sua importância ecológica e econômica. O Pantanal é o menor dos 6 biomas brasileiros em extensão territorial, mas ainda assim ocupa mais de 150 mil quilômetros quadrados entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ou seja, é a maior planície alagável do mundo. O bioma é riquíssimo tanto na flora quanto na fauna. Abriga mais de 2.000 espécies de plantas e centenas de espécies animais, incluindo algumas que correm risco de extinção, como a onça-pintada, o lobo-guará, aquele da nota de R$ 200, e a ariranha. Além disso, o Pantanal carrega uma grande importância econômica para os estados nos quais ele está presente. Atividades como o turismo, a pesca e até a pecuária se aproveitam da paisagem pantaneira e movimentam a economia desses estados. Até o ano de 2019, era o bioma mais preservado do território nacional, segundo a WWF Brasil, com cerca de 82% de sua paisagem original. Mas os últimos meses têm sido bem diferentes para a região pantaneira. Olha só, é meio-dia agora, você não vê o céu de queimada. Olha só, tá queimando tudo. Hoje, o Pantanal sofre com queimadas como nunca sofreu. 20% de sua área já foi consumida pelo fogo. Isso equivale a 20 cidades de São Paulo. E a região vem batendo recordes negativos na quantidade de focos de incêndio nos últimos meses. Já são mais de 15 mil no ano de 2020, o maior número já registrado. Mas por que esses incêndios vêm atingindo o nosso bioma? Bom, a gente te explica. Os atuais incêndios no Pantanal, que tomam proporções históricas e devastadoras, têm duas principais causas. A primeira é uma seca histórica na região, que já é a pior em 50 anos. E a segunda são os incêndios iniciados pela ação humana, que, segundo perícias feitas pelo governo estadual do Mato Grosso, foram o estopim dessa grande tragédia. Para entender melhor o que está acontecendo na linha de frente do combate ao fogo, nós vamos conversar com Alexandre Pereira. Ele é analista ambiental do IBAMA, está lá no Mato Grosso do Sul e é especialista em incêndios florestais. Alexandre, muito obrigado pela presença e a princípio a gente quer saber por que as queimadas saíram do controle esse ano. É apenas pelas péssimas condições climáticas ou há problemas mais graves na fiscalização das queimadas causadas pela atividade humana? Existem diversos fatores aí que acabam culminando na situação que a gente está observando hoje. A gente sempre fala assim, as condições climáticas são a grande responsável pelos incêndios florestais. A gente teve desde o início do ano, os prognósticos trimestrais das condições climáticas mostravam para a gente que a gente ia ter o período do segundo semestre com temperaturas acima da média, chuvas abaixo da média. E aí, com o passar do tempo, a gente também verificou dentro do Pantanal, que o Pantanal ele só é Pantanal porque existe um fenômeno, né, que é o pulso de inundação do Rio Paraguai, né, que faz o Rio Paraguai sobe, enche, extravasa suas águas da calha principal e inunda as planícies, e aí essa água volta para a planície novamente, né? E esse ritmo de cheia e vazante, né, cheia e seca, faz o Pantanal ser o que é.
E esse ano a gente começou a observar a régua de cheia do Pantanal e o comportamento dessa cheia foi um comportamento atípico, né? Bastante atípico, e demonstrando um comportamento que foi visto há 50 anos atrás, que é um comportamento de não cheia do Pantanal. Então a água não extravasou para as planícies, né? E aí essa quantidade de planície que deveria estar inundada e não inundou, e aí toda essa vegetação que poderia estar um pouco mais úmida nessa época do ano secou mais ainda do que deveria, né? E aí com temperaturas elevadas, chuvas abaixo da média e a não cheia do Pantanal fez com que grande quantidade de áreas e de combustível, de vegetação, ficasse extremamente seca e disponível para queimar. Mas é claro que a gente não pode atribuir esse fator climático como o principal responsável pelos incêndios florestais que a gente está observando, porque a vegetação pode estar o mais seca possível, mas se não tiver alguém para lá para colocar o fogo, não ia começar, né? E aí, sim, então a gente atribui as causas humanas para o início dos incêndios florestais, né, para o início do fogo, a ignição lá, o start do fogo, e aí, devido às condições climáticas, esses incêndios se alastraram com grande velocidade, com grande intensidade, extremamente de difícil controle e chegando na situação que a gente está observando agora. E Alexandre, como é a logística do combate ao fogo no Pantanal? Qual a maior dificuldade encontrada pelos brigadistas? Falta estrutura? Então, hoje a gente conta com uma estrutura de 90 brigadistas no estado todo, né? E essas pessoas são equipadas, são selecionadas, contratadas e equipadas para poder trabalhar na prevenção e no combate a incêndios florestais. No Pantanal, especificamente, a gente tem um grande problema de acesso, né, de chegar até o fogo, devido à própria característica da região. E esse ano foi mais agravado ainda pela falta de cheia do Pantanal, como eu te disse, do Rio Paraguai. A falta de cheia do Rio Paraguai. Porque uma das principais vias de deslocamento nosso no Pantanal é o Rio Paraguai. E com ele muito baixo, a navegação fica dificultada. Então a gente demora mais tempo ainda para poder chegar nos incêndios. E depois que a gente chega, também as estradas, né, por via terrestre também é bastante difícil. As estradas não são estradas tão boas assim que faz com que a gente chegue rápido no incêndio. E aí depois que a gente chega no incêndio ainda, a gente chega próximo do incêndio, o deslocamento terrestre a pé, né, para transpor as barreiras que existem, que o próprio ambiente nos coloca, é extremamente difícil. A gente costuma brincar, mas nem é tão brincadeira assim, que no Pantanal a gente está com água na cintura e fogo na cabeça, né? Porque é uma área pantanosa, tem lugares que são brejosos, né? E a gente atola até a cintura com água, com lama, mas a vegetação em cima está seca. Então a gente acaba chegando nessa situação de ter água na cintura mesmo e o fogo passando por cima. Então você tem uma grande dificuldade de deslocar, uma grande dificuldade de chegar até o fogo. Então, esses fatores logísticos é uma das coisas mais problemáticas para a gente atuar no combate e no controle desses incêndios no Pantanal. E falando sobre esses problemas logísticos, eu queria saber se a pandemia da Covid-19 tem alguma relação com a dificuldade para conter as queimadas. Houve diminuição nas brigadas de incêndio? Então, a gente impactou sim, né? A Covid impactou porque dentro desses 90 brigadistas que a gente tem no estado do Mato Grosso do Sul, né, 60 brigadistas são indígenas. E esses brigadistas, eles são treinados e contratados para proteger seus territórios. Em anos normais, né, quando a gente tem uma situação um pouco mais tranquila dentro dos territórios indígenas, onde essas brigadas estão localizadas, a gente tem uma margem de manobra para retirar esses indígenas e reforçar um local que está ocorrendo incêndio. Mas devido à Covid, né, a gente optou, né, e até uma política da própria FUNAI, né, de não, e aí a gente respeita, é claro, de não deslocar esses brigadistas indígenas para outras regiões que não o território deles, justamente para que eles
justamente para que eles não vão para uma área que possa entrar em contato com outras pessoas, se infectarem e de repente voltar para os seus territórios e disseminar a doença dentro dos seus territórios, né? Então a gente perdeu bastante essa margem de manobra. Então a gente não consegue deslocar 60 brigadistas nossos que poderiam estar disponíveis para serem manejados. E vale lembrar que o Mato Grosso do Sul ultrapassou em setembro a marca de 65 mil casos de coronavírus. Corumbá e Ladário, duas das principais cidades da região do Pantanal, também sofrem com o avanço da Covid, somando mais de 4 mil casos no mesmo mês. Por isso, o cuidado com as populações indígenas da região é tão importante. E se nas cidades as pessoas morrem por conta do vírus, no coração do Pantanal, o fogo causa a morte de animais. Viralizaram durante as queimadas imagens de onças, macacos, preguiças e vários outros bichos carbonizados, machucados e lutando pela vida em meio às chamas. Essas imagens sensibilizam, geram preocupação e uma pergunta: o que está sendo feito para cuidar desses animais? Então, hoje a gente tem uma força-tarefa bastante grande, né, principalmente lá na região do Mato Grosso, né, no Pantanal Norte, onde tem diversas instituições, entre ONGs, universidades, o próprio governo federal, através do IBAMA, através do ICMBio, fazendo o levantamento do impacto desses incêndios na fauna, né, fazendo estudos mesmo para tentar fazer um censo, né, fazer a estimativa da quantidade de animais que foram queimados, né, e também do resgate desses animais. Então, existem hospitais veterinários sendo montados, hospitais móveis que foram deslocados para essa região, diversos veterinários, diversos profissionais ou tecnistas que estão até mesmo se voluntariando para poder participar dessa atividade, e acho que isso é uma coisa bastante bacana, as pessoas preocupadas em tentar ajudar, e inclusive a gente até pede, né, para que as pessoas procurem principalmente os conselhos regionais de medicina veterinária, que estão centralizando essa demanda de voluntários. E aqui no Mato Grosso do Sul também a gente vai começar a montar uma estrutura agora do governo do estado, que está indo para a região de Corumbá, para poder atender esses animais encontrados feridos aí pelos incêndios florestais. Muito importante a participação de voluntários, as pessoas se colocando à disposição para ajudar nesse momento. Nesse sentido, nós gostaríamos de saber como vem sendo a atuação do governo federal diante do IBAMA e dos outros órgãos que combatem as queimadas. Existe um programa, né, do governo federal, sendo executado tanto pelo IBAMA como pelo ICMBio, através do Ministério do Meio Ambiente, que são a contratação, a capacitação dessas brigadas, né? Hoje, né, o governo federal, através da Defesa Civil Nacional, tem repassado recursos, né, dinheiro mesmo para o governo do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que declararam situação de emergência ambiental por causa dos incêndios, né, e esses recursos estão sendo descentralizados para os estados, justamente para serem aplicados nessa demanda de combate aos incêndios florestais. Então, o poder público está se mobilizando também para combater e aprimorar ainda mais a prevenção não, mas o controle desses incêndios. Bom, se por um lado temos órgãos e pessoas como o Alexandre se mobilizando, por outro, vozes importantes como a do presidente Jair Bolsonaro tentam negar a situação e minimizar o que acontece no Pantanal. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil. Isso acontece ao longo de anos. E temos sofrido uma crítica muito grande. Porque, obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes, para aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio. O que você escutou agora é uma fala do presidente em um evento no Mato Grosso. A fumaça das queimadas fez com que o avião de Bolsonaro arremetesse durante a viagem. Ainda assim, ele manteve o discurso de diminuir a relevância dos incêndios. Existem muitas discussões sobre as ações do governo em relação às queimadas, mas a crítica mais recorrente é sobre o atraso. O que se aponta é que a seca e o avanço das queimadas acontecem desde os primeiros meses do ano.
mas só tiveram a devida atenção quando a situação já era gravíssima. Também se discute se a quantidade de equipe e de recursos destinadas ao combate aos incêndios é suficiente. E em meio à incerteza sobre as ações do poder público e do caos vivido na região pantaneira, o presidente é autor de falas como essa. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. Mas é claro que a gente ainda vê imagens muito fortes dos incêndios e grandes nuvens de fumaça que vêm se espalhando pelos estados. Alexandre, desde que foi declarado o estado de emergência, já houve alguma perspectiva de melhora? Então, assim, a gente consegue uma perspectiva de melhora com relação aos recursos empregados, né? A gente conseguiu ter uma mobilização de mais pessoas, de mais gentes do poder público, né? E os governos do estado também entrando com maior força através do Corpo de Bombeiros Militar de cada estado, e aí a gente recebendo reforço de Corpo de Bombeiros de outros estados também vindo para cá, as Forças Armadas através do Exército Brasileiro, através da Marinha do Brasil e da Aeronáutica também colocando gente e equipamentos também para poder operar nesses incêndios. Então, assim, a gente vê que houve uma maior mobilização. Mas como a intensidade e a dimensão desses incêndios é muito grande, né, a gente consegue, ainda não é possível verificar uma redução desses incêndios. Mas eu acho que a gente já está conseguindo ter um maior controle deles, né? E assim que a gente tiver toda a situação que a gente fala quando o incêndio está controlado, é porque ele vai acabar em breve. E essa situação de controle não vai demorar muito para ser decretada. É uma ótima notícia, mas a esse ponto que já chegaram os incêndios, os danos ecológicos causados no Pantanal ainda são reversíveis? Essa é uma resposta bastante difícil de responder, assim, de bate-pronto, né? Até porque a gente vai ter uma ideia um pouco melhor do impacto depois que tudo isso acabar, né? Mas o que a gente pode dizer é que os impactos são extremamente severos, né? Porque é uma dimensão de incêndio florestal gigantesco. A gente está chegando aí a quase 20% de todo o bioma queimado, né, em superfície. É um impacto extremamente grande na fauna, como você mesmo relatou aí, que as pessoas conseguem ver na imprensa, uma grande quantidade de animais queimados mesmo, impacto direto na fauna. E aí depois ainda a gente vai ter um impacto indireto, né? Porque toda essa superfície queimada, os animais, aqueles que sobreviverem, vai ter dificuldade de se alimentar, porque não vai ter vegetação para eles se alimentarem, não vai ter local para refúgio, não vai ter local para nidificação, e vai ter que esperar um novo ciclo para esses animais começarem a ter a sua recuperação plena, né? E ambientes, o Pantanal, né, como um todo, ele tem um poder de resiliência, né, ou seja, um poder de recuperação bastante alto. Mas é claro que toda vez que um ambiente é afetado ou é impactado por qualquer motivo, seja ele um incêndio florestal, um tsunami ou até mesmo um desmatamento, né? Esse poder de recuperação ele vai se recuperar, mas nunca vai voltar no ponto que ele era antes. Então a gente pode ter um processo de modificação desse ambiente e isso a gente vai ter que acompanhar, e a academia, a ciência vai ter que acompanhar para justamente a gente poder avaliar qual o real impacto disso, né? Mas a gente pode dizer que o impacto que a gente observa hoje é um impacto extremamente grande, extremamente grave. E aí, para dizer o que vai acontecer, de fato, é só o tempo que vai mostrar para a gente. Bom, para finalizar, o que nós, da população urbana, que estamos distantes dos focos de incêndio, eu, o Bruno, o nosso ouvinte, podemos fazer para ajudar a situação aí do Pantanal? Então, existem diversas ONGs e instituições que estão arrecadando fundos, né, para poder
contribuir com recurso mesmo para poder comprar alimentos, para poder ajudar os voluntários a se manterem no local onde eles estão, ajudando. E eu acho que mais do que tudo ainda, né, quem está distante, sempre verificar as informações oficiais, né, das notícias que estão circulando, né? Esses dias a gente teve uma fake news aí circulando que é extremamente ruim para a gente, porque eram pessoas que estavam realizando um trabalho de combate ao incêndio florestal, e é uma técnica que você utiliza o fogo, e aí as pessoas acabaram divulgando que quem estava combatendo é que estava colocando fogo no Pantanal, né? Então a gente pede para as pessoas, quando verem informações como essa, informações alarmistas, que confirmem nos canais oficiais, procurem na internet órgãos, enfim, imprensa séria que possa divulgar informações concretas e sérias, para não ficar divulgando informações falsas também, porque isso atrapalha muito o nosso trabalho, né? Então a gente pede que as pessoas se sensibilizem com a situação, conheçam mais, né, sobre o nosso trabalho. Existem diversos canais aí que hoje em dia para buscar informação, uma informação real, verdadeira, e disseminem que a gente precisa de uma conscientização, uma sensibilização de que a proteção do meio ambiente é importante para todos, não é só para quem mora aqui, não é só para quem mora em São Paulo, é para quem mora no planeta Terra, né? Acho que é isso que a gente está fazendo, é tentar conservar a biodiversidade para que todo mundo tenha uma vida boa nessa bolinha azul que a gente vive aí, flutuando no espaço. É isso aí, o combate à fake news é realmente muito importante. Devemos estar sempre atentos para não espalhar informações falsas para frente, então sempre que você se deparar com uma notícia que não venha de uma fonte confiável, confira sua veracidade pela internet. Exato. Muitos veículos fazem a verificação de fatos e desmentem notícias falsas que circulam pela internet. Além disso, se você quiser ajudar alguma ONG que está atuando na região do Pantanal nesse momento difícil, vamos deixar o link de uma reportagem que reúne diversas organizações e as formas que podemos ajudar. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela conversa. Ficamos por aqui com mais esse episódio do Fora da Caixa e nos vemos no próximo podcast com os repórteres do Arquibancada. Sigam o @jornalismo júnior nas redes sociais e confiram nossas playlists no Spotify. Tchau! Tchau! Roteiro e narração por Bruno Migliosi e João Pedro Barreto. Produção e edição por Marina Bittencourt e Gustavo Zanfer. Direção por Gabriel Guerra e Karina Tarasiuk, Maria Luísa Bassan e Renata Souza.